Você também quer participar diariamente das leituras bíblicas verso a verso, dos comentários? Aprender a tomar o Whey Protein espiritual diário? Participe conosco. Aponte seu celular aqui para esse QR Code, entre no nosso grupo. Mas não entre por entrar, entre para ser participativo. Querido Deus, santo é o teu nome. Jesus, obrigada porque até aqui o Senhor nos conduz e nos conduziu. Por favor, continue o teu Santo Espírito conduzindo o nosso entendimento, esvaziando o nosso eu, para que o Senhor lidere a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa vida. Em nome de Jesus. Bom, pessoal, ontem a gente terminou o livro de Colossenses, né? E o livro de Colossenses, ele terminou ali dando uma repetição daquilo que Paulo fala lá em Efésios 5 e 6. Ele fala no final do capítulo 3 ali, né? Para a esposa ser submissa ao marido, para o marido não tratar a esposa com amargura, grosseria, para os filhos obedecerem, para os pais não irritarem os filhos, para os servos trabalharem bem e fazerem bem para os seus senhores, para os senhores tratarem bem os servos. E aí o texto que me chamou muita atenção ontem foi o de Colossenses 4:5, né, que a gente terminou, que fala ali: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E na minha opinião, esse texto, ele é a raiz do que nós devemos ser, a raiz da missão, que é o que a gente deve ser. A gente tem que aproveitar cada oportunidade que a gente tem para falar de Deus, para abençoar as pessoas. E aqui eu até fiz um comentário, não ser um cristão, um crente chato, que fica falando de Jesus toda hora, que é Bíblia, Bíblia, porque tem gente assim. Mas aqui o texto, ele exorta a você, com sabedoria, aproveitar cada oportunidade, para você ser temperado com sal, né? Para que você possa responder cada pessoa com sabedoria. E aqui eu até dei um exemplo. Às vezes, num caixa de mercado, né? Você abençoar um caixa de mercado, falar bom dia, Deus abençoe você. Às vezes, um cara do posto de gasolina, qualquer coisa nesse sentido, mas que você seja o sal, um tempero, não em excesso, mas um tempero, né? Gostoso na vida das pessoas, aproveitar. E eu acho que essa é a essência da missão, é você viver Cristo, né? Que a gente fala com sabedoria, aproveitar as oportunidades, né? E viver Cristo na tua vida e refletir na vida das pessoas. E hoje a gente vai começar a carta de Tessalonicenses. Particularmente, Tessalonicenses 4 é um dos textos, o texto que eu mais gosto na Bíblia. Tessalonicenses foi uma igreja que tem 3 autores: Paulo, Silvano e Timóteo. E claro, aqui, né, fica claro que Paulo é o autor principal, mas ele se sentia feliz em compartilhar o crédito com os colegas de ministério. Foi uma carta escrita por volta do ano 50, 51, pouco tempo depois da visita original a Tessalônica. Então, ele visitou e depois escreveu a carta. E vamos começar ali. 1 Tessalonicenses 1. Mas tem uma introduçãozinha aqui na Bíblia, eu podia ler, que é Leia bem, para bem nós, por legal. favor. Ó, então, só para a gente dar uma ênfase, né? Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia, região que faz parte hoje da Grécia. A igreja de Tessalônica tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Os judeus daquela cidade fizeram forte oposição aos cristãos, e por isso Paulo e Silas foram forçados a fugir para a cidade de Bereia. Mais tarde, na cidade de Corinto,
Paulo recebeu de Timóteo, seu companheiro de trabalho, notícias a respeito da situação dos cristãos em Tessalônica. Paulo, então, escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, para lhes dizer como está contente com o progresso espiritual deles e para animá-los a continuarem firmes na fé em Cristo e a viverem de uma maneira que agrada a Deus. Ele lhes recomenda que não se preocupem com questões sobre quando os mortos vão ressuscitar e quando Jesus Cristo vai voltar. Paulo pede que confie no amor de Deus, o qual não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Com carinho e amor, Paulo termina a carta com saudações para os seus queridos irmãos e irmãs de Tessalônica. Esse é o resuminho da carta, né? Exatamente, ele fala bastante sobre o estado dos mortos. Mortos. E por que para mim, pessoalmente, particularmente, é um livro que eu mais gosto? Porque justamente fala disso. Eu venho de uma crença primária católica e espírita, então durante muito tempo da minha infância me marcou muito a questão vida após a morte e coisas do gênero, e assim, foi sempre uma curiosidade que eu tive muito, então para mim me fascina esse assunto, por isso que eu gosto muito. Vamos lá, lê para nós 1 Tessalonicenses 1, por favor. Saudação. Eu, Paulo e Silas e Timóteo escrevemos essa carta aos irmãos da igreja de cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Ó, aqui o meu, você falou Paulo, Silas e Timóteo. O meu tá Paulo, Silvano e Timóteo. Silas era Silvana, né? É. A fé e a vida dos Tessalonicenses. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, com o amor de vocês, os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês, e vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenha sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e de Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Amém. Amém. Ele coloca aqui, eu acho que o princípio, como você leu ali, né? Ele começa a introduzir aqui, fazer um elogio à fé dos Tessalonicenses, como ele faz. Eu nunca tinha parado para reparar dessa forma, mas depois que eu comecei a estudar com vocês, livro a livro, Paulo ele tem um padrão das cartas, ele sempre começa a colocar até, eu acho que de psicologia, da forma que ele coloca. Primeiro ele começa elogiando sempre a igreja, no caso aqui os tessalônicos, a fé deles, e daí ele coloca sempre o interesse que eles têm ali, e daí o ponto do problema ou da situação. No meu verso ali, ó, no verso 9, fala assim, ó,
pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, nos livra da ira vindoura. Então, aqui ele coloca ali como os tessalonicenses se converteram, né? Deixando ali os ídolos e colocando a salvação em Jesus. Pode continuar o capítulo 2, Maio quer fazer algum comentário? Não, a hora que, enquanto eu estava lendo ali, eu fiquei imaginando Paulo escrevendo para a gente hoje. Queria, assim, hoje. O que será que ele ia escrever, né? Então, mas assim, será que exatamente assim, sabe? Tipo, olha, estou feliz com vocês, ou a fé de vocês, como vocês seguiram. E eu fiquei imaginando agora, será que ele ia ter, né, esse orgulho que ele falava quando ele mandava as cartas para as igrejas dele? Ou será que ele já iria até começar assim, gente, o que está acontecendo? Sabe aquela Tipo, situação assim? Não, zoei. é de verdade. Eu fiquei pensando assim, eu falei assim, poxa vida, eu tô falando por mim, né? Eu tô falando como Maiara, mas eu fiquei imaginando hoje, né? Ou se, às vezes, sei lá, até um pastor, alguma coisa assim, né? Da igreja que vai para a nossa igreja, depois de um tempo ele volta e fala assim: qual seria a carta que ele escreveria pra gente hoje, assim, né? E eu juro que eu não conseguia assim, imaginar uma carta tão gostosa igual eles, assim, que bom que vocês estão seguindo na fé, mas nessa fé verdadeira, porque eu consigo entender aqui, que, pelo menos no começo, apesar de que, né, igual você falou, ele vem com essa linha de bonitinho no começo, mas depois ele já vem com o problema. Então, assim, não significa também que a igreja estava tão perfeita assim, né? Apesar dele dar tanta ênfase ali de fé, de coragem, de um monte de coisa, será que seria dessa mesma forma, né, para a gente hoje? É só um Mas eu comentário. acho que essa avaliação a gente poderia fazer de forma individual, olhando para a nossa vida, ou, né, para quem frequenta a igreja ali, né, olhando para a igreja que frequenta, como você escreveria para a igreja que você frequenta? É, Ou como você escreveria essa carta para você, sim, sim, né? Ou para a tua família vai refletir muito o que você é. é. Uns dias atrás eu escutei exatamente sobre isso, né? Às vezes a gente está reclamando tanto da igreja, mas será que não é porque você não está fazendo? E é sobre isso, né? Vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 2. O trabalho de Paulo e dos seus companheiros em Tessalônica. Vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos, antes de chegarmos aí em Tessalônica. Fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção, e também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês, nem de outros. No entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa, por sermos apóstolos de Cristo. Mas, quando estivemos com vocês, nós fomos como crianças. Fomos como uma mãe ao cuidar de seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida, como nós os amávamos. Irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhávamos de dia e de noite a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês, né, a boa notícia que vem de Deus. Vocês são nossas testemunhas e Deus também de que o nosso comportamento entre vocês
que creram foi limpo, correto e sem nenhuma falha. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrada a Deus, que os chama para terem parte do seu reino e na sua glória. Cara, que, olha, quando estava lendo, me veio dois pontos assim bem fortes na mente. Primeiro, a forma com que eles pregavam, né? Não era uma pregação agradável, não era uma pregação como é que fala? Ai, de empoderamento, né? De autoestima, de coisa assim. Não era um coaching, como hoje, né? Eu vejo bastante gente nessa linha de coaching. Você pode, você consegue, que Deus vai te dar tudo, Deus vai te dar vitória. Não que isso seja mentira, mas isso não é o evangelho, né? Isso é qualquer outra coisa, menos o evangelho. E eu vejo que o que falta hoje, de uma forma geral, gente, nas igrejas, são pastores que não tenham medo de falar e de pregar certas coisas. Por exemplo, quando você vai, pelo menos eu sei que tem duas linhas, né? A teologia, que não é teologia, da prosperidade, né? Que você devolve teu dízimo, eles são muito ousados nesse tipo de pregação, porque eles vão e pregam mesmo sobre, né, fala que Deus vai abençoar, usam textos bíblicos de formas distorcidas, né? E tem o outro lado, que eu já vi também, que tem receio de falar, né, de pregar sobre o dízimo e oferta, porque o povo não gosta de ouvir sobre o dízimo e oferta, né? É uma coisa que mexe no bolso, incomoda. Outro assunto que eu vejo que incomoda muito os pregadores e pregadoras é a alimentação. Você vai falar sobre alimentação, você já vê gente virando zoinho, né? De deixar o açúcar, do teu corpo ser o templo do Espírito Santo, de questões de saúde dietéticas, da qual a Bíblia também tem uma boa sustentação, uma boa base, né? O povo já vira os olhos. E outros assuntos. Aqui, Paulo, ele já pega, ele já mostra assim, olha, eu não vim agradar vocês. Eu vim falar o que precisa ser dito. Se vocês estão fazendo tal coisa errada, eu vou falar que vocês estão fazendo errado. Só que para ele chegar nesse ponto de ser dessa integridade, honestidade e tipo, estilo de pregação, né, com verdade, com amor, aí é o ponto que mais me chamou a atenção, cara. Pense vocês, vamos dizer aqui a galera do grupo. Então a gente vai viver de missão. Então a gente vai pegar, vamos viajar para um lugar. Vamos viajar, sei lá, qualquer cidade que não tenha o cristianismo forte, ou vamos para a Europa, qualquer lugar. Cara, aí você passa lá 2 anos, então você vai estabelecer a tua vida, 2, 3 anos nesse lugar, vai ter que se virar com o que você sabe trabalhar para se sustentar, porque você precisa comer. A igreja que você está recebendo algum recurso, né, de uma outra igreja que você já fez isso, por exemplo, né? Mas você precisa correr atrás ali, né? Porque não é o suficiente. E nesse trabalhar, você trabalhar de caixa de mercado, trabalhar como catador de coisas recicláveis, sei lá o que você vai fazer. Cara, nesse trabalho você começa a evangelizar, você fala com as pessoas do teu trabalho, porque o teu foco não é ganho, o teu foco é evangelismo. E aí você faz esse trabalho e monta uma igreja. E aí você sai dessa cidade, e aí você se comunica com essa cidade por meio de cartas, eventualmente você vai visitando essas pessoas, né? De tempos em tempos você volta, porque saiu dali 2, 3 anos, você vai recomeçar tudo isso numa outra cidade, porque esse é o teu foco. Gente, eu acho isso muito bonito. Eu confesso que eu tenho vontade no meu coração de viver um dia, se Deus me permitir, uma experiência como essa. Ontem eu recebi uma pessoa aqui em casa que ele está indo para o Camboja, um missionário.
conhecido, amigo nosso. E a gente conversou um pouquinho sobre isso. E ele falou assim, que ele está indo para o Camboja porque ele foi fazer uma missão no Amazonas, e ele falou assim, uma vez que você faz missão, você tem vontade de voltar, falta alguma coisa, porque você vê o evangelho na prática, vivido, né? Você vê pessoas cuidando de outras. Ele até citou um exemplo de uma senhora na Tailândia, e diz que essa senhora era diabética, eles têm muito problemas de, de saúde por causa de limpeza, coisas sanitárias, né? No setor sanitário, de higienes e tal. E essa senhora, ela tinha uma diabetes no pé, estava necrosando. E ninguém queria cuidar dessa senhora, porque ela era chata, né? E todo mundo, e ela amaldiçoava todo mundo, e enfim. E aí tinha uma missionária enfermeira lá, ela falou, não, eu vim para cá para servir, para cuidar de todos, inclusive dela. E ela começou a fazer a limpeza das feridas dessa senhora diariamente, e ela presenciou um milagre, né? Porque essa senhora, ela precisava passar por uma cirurgia, e, enfim, tinha questões de recurso, e essa senhora falou assim para essa enfermeira, um dia, e ela falou assim, se o teu Deus é verdadeiro, eu não vou precisar fazer essa cirurgia. E a bactéria que tinha na perna dela foi embora, né? Então, assim, eu fiquei imaginando na tua leitura, Mayara, eu fui longe agora. Paulo indo de cidade em cidade, ele mais um, ou mais dois, aqui no caso, né? E fazendo isso, pegando o trabalho, porque é isso que ele narra, né? Trabalhou bastante para se sustentar, não foi fácil, mas ele conseguiu cumprir o propósito dele de falar de Deus, de pregar a Deus. Essas pessoas deixaram, como ali no verso 9 do capítulo 1, no verso 9 e 10, deixaram os ídolos para adorar esse Deus novo para eles, né? Então, eu viajei agora na tua leitura. Viajei longe, fiquei imaginando, e que gostoso que deve ser isso. E é um propósito de vida, né? É uma coisa que é um chamado de Deus para você viver dessa forma, um propósito de vida. Algum comentário ou podemos ir para o capítulo 3? Então... Acho que tem um restinho ali ainda para terminar, né? Do é 2. verdade, desculpa, nossa, eu viajei longe. Então vamos lá, vamos 1 Tessalonicenses 2, 13. Perseguidos por causa do Evangelho. E existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram. Não aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como uma mensagem que vem de Deus, o que de fato ela é, pois Deus está agindo em vocês e os que creem. Meus irmãos, o que aconteceu com vocês já havia acontecido também com as igrejas de Deus na Judéia, com o povo dali que pertence a Cristo Jesus. Vocês foram perseguidos pelos seus próprios patrícios, do mesmo modo que os cristãos da Judéia foram perseguidos pelos judeus. Foram os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiam. Eles desagradam a Deus e são inimigos de todos. Tentam até nos impedir de anunciarmos a mensagem de salvação aos não-judeus. Com isso, eles completam o total dos pecados que eles têm cometido. Mas agora, o castigo de Deus caiu finalmente sobre eles. Eita. Planos para visitar Tessalônica outra vez. Irmãos, nós tivemos de nos separar de vocês por algum tempo. Estamos longe dos olhos, mais perto do coração. Sentimos muita saudade de vocês e gostaríamos de vê-los outra vez. Por isso quisemos ir até aí e fazer uma visita a vocês. Pelo menos eu, Paulo, quis fazer isso mais de uma vez.
mas Satanás não nos deixou. Afinal, quando o nosso Senhor Jesus vier, vocês e ninguém mais são de um modo todo especial a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso motivo de satisfação diante dele, pela nossa vitória. Sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Pode continuar o capítulo 3 ali, por favor. Então, não pudemos aguentar mais sem ter notícia de vocês. Por isso, Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Vocês mesmos sabem muito bem que eles fazem parte daquilo que Deus quer para nós. Pois quando estávamos com vocês, nós os avisamos que íamos ser perseguidos. E como vocês sabem, isso aconteceu mesmo. Por isso, não pude aguentar mais sem ter notícia de vocês e enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm. É que eu tinha medo de que o diabo os tivessem tentando de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado inútil. Agora, Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus e do amor que vocês têm um pelos outros. Ele nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho e que têm tanta vontade de nos ver como nós temos de ver vocês. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimento, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Agora, nós nos sentimos com mais vida porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor. E assim, podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Dia e noite, pedimos a Ele, de todo o coração, que nos deixe ir vê-los pessoalmente, para podermos completar o que ainda falta na fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm um pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês, e vocês serão completamente dedicados a Ele, e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando o nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Amém. Uau, que carinho e amor que Paulo tinha pela missão, né, gente? Que pastor! Ele era um pastor nato, né? Um líder, um pastor nato, que ia, fazia a missão, saía, se preocupava com a igreja de forma genuína, verdadeira, porque não era igual hoje, né? Aqui em países livres. Né? E me preocupo. Não, cara, ele sofria perseguição, era preso da cadeia, escrevia para as igrejas, né? E eu fiquei imaginando, eu queria, não sei se existe algum histórico disso, mas com certeza alguém respondia as cartas dele, né? Em nome do grupo, da igreja. Fiquei curiosa para saber o que será que podia ter nessas cartas, né? Para Paulo, porque a gente tem um lado aqui, né? E o que será que falavam para Paulo? Que é bonito até de ver, é até poético a forma com que ele fala, né? Com tanto carinho para as igrejas. Eu achei interessante aqui a importância de estarmos perto de pessoas com fé, porque Paulo ele tem essa vontade de ver como que está a fé, de ver a impressão assim que ele tem assim é de se afastando, as pessoas vão perdendo a fé, e como isso é real. Quando você colocou até algumas vezes de manhã que às vezes o grupo é o whey protein, né? Como é importante a gente estar perto de pessoas que animam a gente na fé,
E eu vejo que Paulo aqui era isso, assim, ó, ele, todas as cartas, quando eles mandam, como que tá a fé de vocês? Tô preocupado. E da mesma forma, o carinho que eu imagino como Timóteo foi até lá, né? Ele traz essa boa nova, assim, tipo, eles falam com carinho de vocês. Então, assim, como é gostoso realmente a gente ter essa troca de pessoas que têm fé, que têm amor, como isso ajuda na fé espiritual da gente também, né? Na nossa fé, na verdade. Então, nesse texto, principalmente, eu vi, assim, a importância da gente ter amigos na fé, da gente ter essa companhia, assim, ó, porque isso anima a fé, né, das pessoas, pelo menos aqui na carta é o que eu consigo ver, assim, tipo, como é importante a gente ter amigos na fé, para poder ajudar na nossa fé também. Eu acho que a caminhada sozinha é muito mais difícil. E como é mais gostoso quando a gente tem amigos, né, e principalmente na fé. E a Bíblia, ela fala, né, que a gente é o que a gente contempla, né? Então, por exemplo, se a gente contempla pessoas assim na fé, é o que a gente vai se tornar. Isso é fato, né? A gente se torna aquilo que a gente convive, que a gente come, que a gente assiste, que a gente ouve. E é muito bonito, eu achei muito bonita a forma com que ele fala para os tessalônicos, e não só tessalônicos, ao longo dessas cartas que a gente está lendo, como ele se preocupa com a igreja de forma genuína e verdadeira. Ele se faz presente mesmo ausente, né? Vamos lá, Tessalonicenses 4. Eu acho que a gente não vai conseguir do verso 13 em diante, porque vamos deixar o verso 13 para amanhã, e vamos ler aqui o 4, do 1 ao 12, porque o verso 13 tem bastante coisa que a gente pode falar aqui. Ótimo. A vida que agrada a Deus. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois, como nós já dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros, pois é esse o amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais. Procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho. Como já dissemos antes, assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão e vocês não precisarão viver à custa de ninguém. Achei forte o verso 3, do verso 3 ao 5. Na minha versão diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Gente, é uma coisa, parece simples, né? Mas é muito profunda, muito séria, né? Principalmente para um casal. Quer dizer, obviamente, esse aqui envolve relações sexuais e coisas do gênero, é sobre o casal, né? Quantas vezes, né? Não conheço assim, mas imagino, cara, um casal às vezes assiste, sei lá, pornografia, isso é imoral, né? Ali no seu ato íntimo.
ou às vezes coloca... Hoje, infelizmente, estava conversando outro dia com uma amiga, tem muitas coisas que se maqueiam, né? Então, por exemplo, muitos atos sexuais, muita coisa ali na relação íntima do casal que vem da pornografia. Você pode não estar assistindo explicitamente, mas muitas vontades, muitos desejos, veio de um aprendizado, porque natural não é, né? Foi em algum momento ali da vida, foi estimulado, foi incitado isso e ficou. Eu converso bastante com meu marido às vezes sobre isso também, né? A gente troca bastante ideia de como aquilo que era para ser puro se manchou ao longo da vida, né? Da nossa vida, da vida sexual em geral, né, de casais cristãos. E é isso que a Bíblia está exortando, Paulo está falando, para que a gente se mantenha santo. E se manter em santificação não é se manter sem pecado, mas é se manter, buscar, como o título ali, né? Exortação à prática da santidade, da vontade de Deus. A vontade de Deus não é que a gente seja imoral. E aqui a Bíblia, eu acho um livro fascinante, porque ela fala de todas as áreas, né? Inclusive da sexual. Então, eu acho que aqui é uma exortação muito atual, inclusive, né? Para muitos de nós. E aí, Mai, algum comentário? Ou mais alguém? A Luísa, a Julien, a Edna? O carinho de Deus, né? Porque, principalmente aqui, quando ele aconselha isso, se você for analisar, até a Bíblia que estava mostrando, é, essa parte da imoralidade sexual, né? Isso traz prejuízo, não é? Pode, né? Tipo, no caso aqui de traições, pode ser um problema de saúde, né? Pode ser um bebê não planejado, pode ser muitas consequências. Então, assim, Deus tem o maior carinho de falar, olha, não faça isso porque isso traz consequências, é errado, né? Vai te trazer problemas, até às vezes mortais, né? Que a Bíblia aqui no comentáriozinho ele traz isso assim, traz culpa, traz vergonha, é tanta consequência, né, do que pode trazer. Então a gente deve fazer o que agrada a Deus, né? Porque além de tudo isso acaba você não tendo essas consequências assim ainda, né? É como uma amiga minha diz, né? Mesmo que eu não fosse cristã, eu acho que eu ia seguir os 10 mandamentos, porque ele me mostra uma vida moral, né? É a mesma coisa, mesmo que eu não fosse cristão, eu acho que a Bíblia, ela é um livro muito bom a ser seguido, porque ela vai prevenir muito sofrimento, muitas coisas ruins. E é muito triste quando às vezes eu escuto assim, por exemplo, assim, de homens e mulheres, porque minha esposa não faz tal coisa, daí eu procuro fora. Como assim? Ou meu marido não faz tal coisa. Isso é imoralidade. No meu entender, isso é imoralidade. Porque você exige algo, procura algo, e eu vejo isso muito no mundo, gente. Eu vejo isso muito assim, que o mundo tem a oferecer, né? Os desejos carnais, realmente. É voltado ao eu. Que quando você fala, minha esposa não faz tal coisa, meu marido não faz tal, não é assim, você está voltando ao teu eu. Existe um eu ali, um ego. Eu quero desse jeito, eu me satisfaço desse jeito imoral, é disso que eu quero. E eu discordo, assim, né? Porque hoje eu vejo o cristianismo de um prisma muito diferente. Até tem uma frase mundana que eu já escutei bastante, que fala assim, que a mulher tem que ser como uma prostituta na cama e uma dama na mesa. Eu discordo dessa frase. Eu acho uma frase muito imoral para o mundo, tá legal, é isso mesmo. Agora, para quem quer viver uma vida de santidade em Deus, eu acho muito, muito, muito distorcida essa frase. Muito imoral, muito suja. Porque o sexo foi feito por Deus. Foi um presente que Deus fez ao casal. Mas
Satanás ele foi muito eficaz em algumas áreas. Na área da alimentação, para mim, é uma. Da música é outra e na área sexual. Eu acho que são as 3 áreas que ele mirou e acertou assim em cheio. E eu acho que é o que move muito o nosso eu humano quando a gente não está em Cristo, né? Essas 3 áreas. Mais algum comentário, pessoal? O grupo ficou quietinho hoje. Hoje foi meio pesado, né, essa parte, né? Para mim foi meio pesado, assim. Mas enfim, né? Ali é você viver de acordo com o que Deus quer. Então amanhã a gente vai para Tessalonicenses 4, 13 ao 18, que vai falar sobre o estado dos mortos. E ao longo aqui do capítulo 1 até o meados do 4, né? Ele citou 2 vezes sobre a situação dos mortos, né? Ele citou, deixa eu ver aqui, agora eu não anotei o texto, mas ele citou 2 vezes ali, deu uma pincelada, e aqui no 13 a 18 ele vai dar uma ênfase, são poucos versos, mas ele vai dar uma ênfase bem legal, assim, bem didática, como se Paulo desenhasse, né, o que vai acontecer. E é isso, pessoal. Se quiserem comentar, comente, senão daí a gente vai fazer a oração, que já está dando o nosso horário também. A gente faz a... Pode ser? Eu vou pedir para a Mayara orar para nós hoje, pode ser, mãe? Pode. Vamos orar? Paizinho querido, mais uma vez, Senhor, nós amanhecemos na tua proteção. Obrigada, Senhor, por mais esse estudo. Obrigada por aprendermos com as cartas de Paulo, por esse amor tão grandioso que o Senhor tem por cada um de nós. De uma maneira toda especial também, Senhor, pelas orações que foram feitas individuais agora, no coraçãozinho de cada um, que o Senhor possa, Pai, se for da sua vontade, atendê-las. Cuida de nós, do nosso dia. Enfim, Senhor, cuida da nossa vida espiritual e que nós possamos sair daqui hoje lembrando de cada momento que aqui passamos e do que estudamos. Que nós possamos te agradar verdadeiramente, Senhor. Que nós possamos ser luz aonde quer que nós possamos ir. Esteja conosco, dá-nos um dia bem gostoso e também, Senhor, abençoe os nossos amigos também que não puderam entrar e aquelas pessoas, Senhor, que ainda vão aprender de Ti, que vão aceitar o convite de poder participar do grupo, que o Senhor possa, Pai, com o Teu Espírito Santo, ir a lugares onde nós nem imaginamos. Dá-nos um bom dia, fica conosco, abençoe a cada um, é isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.